Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Clenilson Silveira e hoje eu vou dar continuidade ao assunto de cálculo de RTH em circuitos com fontes dependentes. Só que hoje eu vou falar como fazer esse cálculo da resistência equivalente de TV-NAND utilizando um método alternativo com uma fonte auxiliar. Na última aula, na aula passada desse assunto, dessa série, nós obtivemos o circuito equivalente de TV-NAND desse circuito. Descobrimos que o valor da tensão de TV-NAND é menos 5 volts e que a resistência equivalente TV-NAND ficou em 100 ohms. Só que nós utilizamos aquele método da corrente de curto-circuito para calcular o RTH. Hoje nós vamos usar um outro método, que é o método da fonte auxiliar. Deixei bem claro na aula passada que quando a gente tem fonte dependente, nós não podemos anulá-las. Então, aqui nesse circuito, para a gente utilizar esse método, a gente primeiramente observa se temos alguma fonte independente. Temos alguma fonte independente nesse circuito? Sim, essa fonte de 5 volts é uma fonte independente. Essa fonte independente a gente anula. Então, todas as fontes independentes que tiver no circuito você pode anular. Se for uma fonte de tensão, substituímos por um curto-circuito. Se for uma fonte de corrente, substituímos por um circuito aberto. E temos aqui também duas fontes dependentes, não podemos anulá-las. Então, elas permanecem. Então, vamos substituir aqui. Fizemos um curto-circuito aqui. Além disso, além de você fazer um curto-circuito, no lugar da fonte independente, você adiciona nos terminais A e B uma fonte auxiliar de tensão, essa fonte aqui. Você pode adicionar uma fonte de tensão ou de corrente, uma fonte independente, diga-se de passagem. E esse valor da tensão dessa fonte, você pode escolher o valor que você quiser. Em geral, a gente escolhe, se for uma fonte de tensão, escolhe 1 volt, se for uma fonte de corrente, você diz que é 1 ampere, para facilitar os cálculos. O importante é o seguinte, o RTH ele é o quociente dessa tensão da fonte, dividido pela corrente dessa fonte. Tem a tensão em cima da fonte auxiliar dividida pela corrente que é fornecida pela fonte, ok? Nesse caso, nós vamos colocar que VT é igual a 1 volt. Outra coisa importante é que essa tensão aqui, VT, observem que essa tensão em cima desse resistor, que é V, e do qual essa fonte aqui de tensão é dependente dela, tá? Esse V aqui é o mesmo VT aqui dessa fonte auxiliar. Portanto, a gente substitui aqui, VT aqui, aqui 3VT. Utilizando aqui o método da corrente nos nós, né, lei de Kirchhoff das correntes, nós temos que essa corrente que sai da fonte IT, ela é igual à soma das correntes que saem do nó. Notem, mais uma vez, gostaria de dizer, no lugar dessa fonte aqui de tensão, você pode colocar uma fonte de corrente. Tá? Eu optei por colocar uma fonte de tensão, então eu gostaria que você testasse colocando uma fonte de corrente. Veja, você vai notar que se você fizer os cálculos corretamente, o resultado vai dar o mesmo. Então, IT é igual a essa corrente, que nada mais é que VT sobre 25, mais essa corrente aqui, 20I. E o I vai ser nessa outra malha de circuito, que nós já vimos na aula passada, que essa corrente fica restrita aqui, vai ser 0 menos 3VT dividido por 2K. Então, é menos 3VT sobre 2K. VT, gente, eu vou escolher um valor aqui de tensão, vou escolher 1 volt. Então, VT eu coloquei 1 volt aqui, VT sobre 25 é 1 sobre 25, tá? I é menos 3VT, vai ser menos 3 vezes 1. Agora, vamos substituir aqui. IT é 1 sobre 25 mais 20I, onde I é menos 3 sobre 2000. Fazendo as devidas substituições, obtemos que IT é igual a 1 sobre 100. Então, obtivemos o valor da corrente. Já que o valor da fonte a gente determinou que é 1 volt, tivemos que descobrir o valor da corrente, que é 1 sobre 100. No entanto, o RTH é VT sobre IT. VT é 1 volt. RTH é 1 sobre IT. Certo? Então, como o IT deu 1 sobre 100, basta inverter, vamos ter 100 ohms de RTH, que é o mesmo valor que obtivemos na aula passada. O circuito equivalente de TV-NAND é essa fonte de 5 volts, com a polaridade invertida em relação aos terminais A e B, conforme já fizemos o cálculo na aula passada, e a resistência equivalente de TV-NAND é 100 ohms. Gostaria que vocês comentassem o que vocês acharam dessa forma de resolver, se vocês acharam mais fácil em relação ao método da corrente de curto-circuito. Como vocês resolveriam e se vocês usaram fonte de corrente, qual foi o resultado que deu? Deu mesmo? Eu gostaria que vocês participassem, por favor, comentando, dando like, se inscrevendo, porque isso me incentivará a fazer mais vídeos, já que a minha atividade principal é na universidade, eu não tenho muito tempo de fazer vídeos assim, tanto quanto eu gostaria. Conto com o apoio de vocês, agradeço muito a atenção e até a próxima aula.